Olá, alunos! Continuando então as nossas explicações com relação a essa matéria facílima de redação oficial, vamos adentrar aí as características que nós iniciamos então na aula passada. Falamos da impessoalidade, que é uma característica essencial, também se fundamenta no artigo 37 da Constituição Federal. Falamos aí da norma culta, a importância da norma culta, justamente porque a redação, a comunicação precisa ser entendida por todo cidadão, né? Mesmo a gente utilizando desta forma, mesmo com essa recomendação, a gente percebe que leis não pode dar aí uma dupla interpretação e a gente sabe o quão difícil é a nossa língua portuguesa. Retira-se um artigo, já indefine. Coloca o artigo, define. Muda a vírgula de lugar, altera toda a semântica. Então, precisamos ter cuidado, porque há uma grande diferença entre a língua falada e escrita, não é verdade? Quando a gente fala, como eu estou aqui falando com vocês, há a expressão corporal, há a expressão facial, né? A gente pode aqui, numa frase, dar aí um entendimento maior. E quando a gente coloca no papel? Podemos sim ser mal compreendidos. Por isso que a gente precisa observar essas características, tá bom? Indo para mais uma característica, a terceira, seria a formalidade e padronização. Então, já comentei com vocês na aula passada que formalização tem a ver com a polidade, a civilidez, a questão formal, educação. Você chamar alguém de senhor, de senhora, de excelentíssimo, então precisa ter aí uma certa formalidade. Agora, né, com toda essa bagunça que acontece lá no Congresso Nacional, a gente percebe como os ministros do Supremo brigam, né? Vossa Excelência, primeiro sempre se tratando de uma forma civilizada. Então, isso aqui diz respeito à formalidade e também à forma, formatação, diagramação, uso adequado dos papéis, né? A forma ali de fonte. Então, isso aqui a gente precisa. E, obviamente, que essa formalidade, essa padronização, que nós vamos adentrar mais a isso no padrão ofício, ela é imprescindível para a uniformidade das comunicações, sendo a uniformidade também uma característica. Cuidado, então, na clareza datilográfica, uso de papéis padronizados. Isso é importante para que haja a uniformização, tá bom? Então, essa questão da formalidade, nós vamos abordar principalmente essa civilidade, né? Quando que nós vamos usar os pronomes de tratamento, tudo isso nós vamos estudar. Concisão, o texto conciso, como eu já disse, é aquele que consegue expressar o máximo de informações com o mínimo de palavras. Anotem aí, grifem, né, na sua apostila que tem, que a concisão atende ao princípio de economia linguística. É muito comum cair em prova. Ao invés de falar concisão, falar princípio de economia linguística. Sinônimo. Daí, né, concurseiro, né, economia em tudo, né, acaba indo até a pé em alguns lugares para economizar a passagem de ônibus. Princípio de economia linguística, pronto, é falar pouco, né? Não posso falar muito, então não é. Não confundir com economia de pensamento. Lembra lá da simplicidade de expressão? Não seja confundida com pobreza de expressão. Então eu posso simplesmente, por exemplo, num ofício, escrever um ofício em 4 páginas, mas eu devo ser conciso. E tem como ser conciso? Tem. O que vai consistir, então, o que é essa concisão? Primeiro, para que a gente possa escrever, e isso é normal, você sabe, você já escreve muito, né, desde que você começou os seus estudos, nós precisamos saber, conhecer, ter conhecimento do assunto. É terrível. Quando que a gente começa a escrever enrolado, né?
como se na linguagem falada, e começou a gaguejar. É porque não tem precisão, não tem objetividade. Quando a gente conhece um assunto, gente, é muito fácil. Eu, como escrevo muito na minha profissão, sempre escrevi, então é rapidinho, né? Pega o computador ali, escreve, pronto, já está pronto. Por quê? Porque a linguagem comercial, a linguagem oficial é muito fácil, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando do serviço público ou do meu cargo, daquilo que eu sei. Até fazendo um parênteses, nós temos aí 3 tipos de redação. A redação oficial, que é esta que nós estamos estudando, a redação comercial, que é para as entidades privadas e também para o particular. Lá pode tudo, gente. Inclusive tem editais que às vezes cai correspondência comercial. Daí é um pouco diferente na padronização, na uniformidade, é totalmente diferente. Tanto que não tem uniformidade, né? Quem já viu um papel de uma empresa privada? Ai, vem azulzinho, vem verdinho, vem amarelinho, né? Letras, então é diferente. E a linguagem jurídica, a linguagem processual, né? A linguagem diferenciada e a redação, então, processual, que é diferenciado, tá bom? Para quando a gente tem conhecimento, então, do assunto, é muito fácil. E quando a gente escreve, principalmente no computador, a nossa visão fica viciada. Acho que já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu muitas vezes, de você escrever e não ver o erro. Então, numa releitura, mesmo a gente relendo, às vezes a gente não consegue ver. Então, às vezes a gente imprime o documento, procura, fica mais fácil, né? Ou dá para uma outra pessoa ler, principalmente quando é algo, por exemplo, uma circular que vai para várias pessoas, né? Ou um edital que vai ser publicado em diário oficial, precisa ter esse cuidado. Então, a concisão, para sermos concisos, na releitura que a gente vai fazer, a gente vai eliminar ali redundâncias, ideias que nada acrescentam. Isso já é ser conciso, porque às vezes a gente pode ser repetitivo, utilizar alguns vícios de linguagem, queísmo, muito que, né? Ficar usando, repetindo muitas palavras, então isso acaba sendo cansativo. Então, nós precisamos ter também um tempo para revisar o texto. Como eu sei que você vai fazer uma leitura pormenorizada aí do seu manual, você vai ver que a questão de tempo para revisar vai ser bem explorada, eles vão falar umas 5 vezes aí, porque é importante e já foi questão de prova, tá? Aqui, ó, dentro de uma maneira prática, o manual nos ensina a ser concisos. De que forma? Nós sabemos sempre, todo texto que a gente vai criar, nós temos sempre uma ideia principal e ideias secundárias, não é verdade? Geralmente no primeiro parágrafo, ali a gente coloca a ideia principal, que é o assunto e o objetivo da nossa redação. Os demais parágrafos são ideias secundárias que vão complementar a ideia principal. Então, quando a gente vai fazer essa releitura, você pode perceber que tem ali ideias secundárias que nada acrescentam à ideia principal. Pronto, retire isso. Você já está sendo conciso, tá bom? Então, nessa releitura, o que é ser concisão? Sim, ser conciso, né? O que é concisão é você dispensar passagens, palavras que nada acrescentam ao texto, à ideia principal. É justamente isso. Por isso que você pode escrever 2, 3 páginas sem fugir do assunto, ter uma hierarquia de ideias, não ficar aquela bagunça. A clareza, gente, é a qualidade básica de todo texto oficial. Tem que ser claro. Então, o texto claro é aquele que possibilita imediata compreensão do leitor, né? Inclusive, cuidem isso na hora da prova, algo que é uma dica muito preciosa. Veja só, nós como estudantes, e eu também sou estudante, né, como vocês, para concurso, nós temos já um vocabulário polido. É comum, nossa, quantas leis, quantas coisas nós estudamos. Então, se na prova vier uma palavra muito estranha, pronto, já feriu o princípio da clareza.
Porque se só alguém sabe, se só você sabe aquilo, peraí, já está errado. E a gente vai ver em questões de prova isso, tá bom? E, obviamente, a clareza depende das demais características, né? Até, inclusive, tem provas que falam, né? Julgue os trechos a seguir conforme a correção gramatical e a clareza. Gente, falou clareza, já subentende-se todas as outras características da redação oficial. A correção gramatical, a formalidade, a uniformidade, padronização, impessoalidade, clareza, geralmente, né, especialmente tem. Esse ABCD aí que está na tua apostila, geralmente provas como a nossa, né, da FUNCAB, da Fundação Carlos Chagas, da Sesgran Rio, eles adoram trazer, porque aqui praticamente é um resumo de tudo aquilo que a gente falou. Então aqui detalha o porquê que nós temos que ser claros e o porquê que a clareza depende das demais características. Então, para ser claro, eu preciso ser impessoal. Por quê? Porque vai evitar uma duplicidade de interpretação que poderia dar de um tratamento personalista. Imagine, eu ali utilizando o meu jeitinho brasileiro, eu vou dar uma duplicidade de interpretação. Então, para ser claro, devo ser impessoal. O uso do padrão culto, obviamente, diferente aí, avesso às gírias, ao jargão técnico, à linguagem regional. O que é jargão técnico? São palavras prontas que nós já temos em várias áreas, em várias situações da nossa vida. Então já tem palavrinhas ali que nós utilizamos na nossa profissão. Todo mundo conhece? Não, somente pessoas que são da área. Então esse jargão técnico deve ser evitado, né? Assim como as gírias, os modismos. Então, se eu utilizar a norma culta, eu vou estar sendo claro. A formalidade e a padronização, porque vai ser imprescindível para essa uniformização, e se o meu texto está bem diagramado, eu estou utilizando o papel correto, eu vou estar promovendo a clareza. E, obviamente, a concisão, que faz desaparecer aí do texto excessos que nada acrescentam. Tá vendo? Obrigatoriamente, clareza engloba aí todas as características. Legal? Para que a gente seja claro, tá? Nós vamos precisar reler todo o texto, então imprescindível essa releitura, mais uma vez o seu manual falando da releitura, tá? Cuidar com o domínio que adquirimos sobre certos assuntos em decorrência da nossa experiência pessoal, a nossa experiência profissional. Por quê? Às vezes, você já conversou, por exemplo, com um médico, né? E às vezes ele fala com você como se você também fosse médico, né? Então, peraí, né? Não pode. Então, como ele já está dentro daquela área, para ele é comum, mas para as pessoas não, né? As outras pessoas. E como o texto oficial precisa ser entendido de todos, não podemos pecar nisso, tá? O que diz aqui com os termos técnicos, e isso vai ser bem interessante, cai muito em prova. Por exemplo, sigla, abreviatura, palavras técnicas, o manual diz: explicite, desenvolva, esclareça, precise os termos técnicos, o significado das siglas, das abreviações, os conceitos específicos que não possam ser dispensados. Então, já vi muita prova assim. Tem lá a sigla e não tem ali um entre parênteses dizendo o que é. Pronto, tá errado. Já feriu o princípio da clareza. Então, uma sigla, uma abreviação pode ter? Pode, mas tem que vir o significado ali depois dela, ok? Como exemplo, tá, de um texto que não deve ser escrito, gostaria que você pegasse aí a página 12 do seu manual para que a gente possa fazer um exemplinho aqui, né? Essa parte é só uma questão lúdica, didática, que o nosso manual nos ensina. Então,
pegue ali que nós vamos dar uma olhadinha. Então acompanhe aí comigo aí na página 12, né? Aqui na tela tá meio ruinzinho, mas tem aí no seu manual. Então aqui, né, esse quadrinho foi feito, né, pelo Adriano de Gama Cury, e ele traz ali no manual como um exemplo de uma forma que a gente não deve escrever. Veja só, né? Então ele nos apresenta uma tabela com linhas e colunas. O que ele coloca ali? Então, necessariamente, para você formar um período, né, para que você construa uma frase, você deve pegar um quadradinho de cada coluna, mas não precisa ser em linhas, né? Não precisa ser na mesma ordem. Você pode pegar um quadradinho da coluna 1, outro da coluna B, independente da ordem, vai formar um período, mas vocês vão ver como não diz nada com nada. E está bem escrito, né? Está até rebuscado, né? Cheio de voltas, preciosismos, mas não diz nada. Então vamos ler, já que nós vamos ler juntos, né? Acompanhar a linha 1, mas não precisa ser na linha. Olha só, a necessidade emergente se caracteriza por uma correta relação entre estrutura e superestrutura no interesse primário da população, substanciando e vitalizando numa ótica preventiva e não mais curativa a transparência de cada ato decisional. Tá vendo? Então, entenderam alguma coisa? Tá vendo como tá bonito, tá bem escrito, não tem erro de português, mas não diz nada com nada. Então é isso que o nosso manual nos diz. Para que eu possa confirmar com vocês tudo isso que a gente já estudou, você vê em 40 minutos de aula, a gente já consegue fazer questões da nossa apostila e da nossa banca. Então vá comigo, né, nas duas últimas páginas aí da sua apostila e dá uma olhadinha aí na questão, deixa eu só ver aqui. É porque tem mais algumas coisinhas. Aqui, ó, tá? A questão de número 5, tá? O que nós temos ali na questão de número 5? É claro que nós temos mais algumas coisas para aprender, mas olha como já dá para matar alguma questão. Tá dizendo ali, ó, a frase cuja redação está inteiramente correta e apropriada para uma correspondência oficial é... Olha como é que começa a. É com muito prazer que encaminho a Vossa Excelência. Que prazer é esse? Tá vendo? Já aferiu o princípio da impessoalidade. Veja a letra B. Por determinação hoje de nosso excelentíssimo chefe do setor, nos dirigimos a todos os de vosso gabinete para informar de que as medidas da austeridade recomendadas por Vossa Senhoria já estão sendo tomadas para evitar-se os atrasos dos prazos. Não tá meio esquisito? Não tá meio enrolado, né? Por determinação hoje de nosso excelentíssimo chefe, né? E aí, ó, austeridade, tá vendo? Não tá muito legal, né? Você tá meio em dúvida? Deixa de lado, vamos para a letra C. Estamos encaminhando a Vossa Senhoria os resultados a que chegaram nossos analistas sobre as condições a serem tomadas com a consecução dos serviços e o cumprimento dos prazos estipulados. Você entendeu? Tá claro? Legal, né? Então, deixa aí marcadinho. Vamos para a letra D. As ordens expressas a todos os funcionários é de que se possa estar tomando as medidas mais do que importantes para tornar nosso departamento mais eficiente na agilização dos trâmites legais dos documentos que passam por aqui. Que negócio é esse, gente? Que passam por aqui? Parece que você está falando ali com o teu colega, né? Ó, vem aqui, passa por aqui de vez em quando. Não, não é assim que se fala. Os documentos que aqui são expedidos, que aqui são, né? Não é desta forma, tá bom? E olha só aquela possa estar tomando, cuidar com esse gerúndio, né? Essas locuções verbais, 3 verbos, né? Possa estar tomando.
Então, cuidar com isso. Veja a letra E. Peço com todo o respeito a Vossa Excelência. Que respeito é esse? Já está com respeito. Se você obedecer as características, já vai estar com respeito. Tá vendo como é fácil? Mesmo ainda você não sabendo de algumas coisinhas, se Vossa Excelência tá certo? Gente, tá aí. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Legal? Então, aí nós já temos uma plena, né, base. Logicamente que tem mais coisa que nós precisamos saber, que vai dar condições aí de você acertar numa boa. Mas só com as características já fechou, né? Fechamos, gente, neste momento, o capítulo 1 da nossa apostila, do nosso manual. Agora, nós entramos no capítulo 2, que vai falar sobre as comunicações oficiais. Então, nós temos partes comuns a várias correspondências. Nós temos depois o padrão ofício, que nós vamos ter que trabalhar essa padronização, e depois cada expediente sendo tratado em separado. Então, neste momento, nós vamos ter que falar sobre esses aspectos comuns. O que é? Emprego dos pronomes de tratamento, vocativos, fechos, assinatura e identificação do signatário. Então, o que eu gosto de trazer para vocês? Deem uma olhada aqui na tela, tá? Vão comigo aí na apostila, né? Acho que é na página 13, dá uma olhadinha aí, tá? Nós temos um modelo de ofício, tá? E eu gosto muito de trazer o modelo de ofício porque ele é um dos documentos mais completos, porque ele também traz, né, ele é o único documento que é expedido para o particular, então ele traz aí partes mais essenciais. E eu acho muito legal a gente fazer uma visualização dessas partes na ordem, assim, olhar mesmo, porque pode cair para nós as partes, por exemplo, do padrão ofício na seguinte ordem, né, na ordem exata. Então eu quero apresentar para vocês essas partes essenciais e mostrar para vocês aonde está o que é cada uma. Depois, na hora de trabalhar, vai ficar bem fácil. Essa primeira parte aqui, gente, que eu identifiquei, chama-se cabeçalho, tá? Por acaso, né, o ofício é o único expediente que vai trazer essas informações. Então, ali, gente, são os dados do remetente, tá? Quem está remetendo. É como se fosse o timbre, né? O papel timbrado do órgão. Então, ali vai ter o órgão, né? O departamento, o endereço para correspondência, o endereço postal, o telefone e o e-mail, o correio eletrônico. Essas partes são essenciais. Este cabeçalho, essas informações, também podem vir no rodapé, né? No rodapé embaixo. Então, isso daí chama-se cabeçalho. Tá vendo ali a margem superior de 5 centímetros? Nos outros expedientes, por mais que não tenha o cabeçalho, a margem superior também vai ser 5 centímetros. Essa partezinha aqui, ó, que tem ali, ó, ofício número 524/1991/CGPR. Esse é a primeira parte obrigatória do padrão ofício e nós temos ali o tipo do documento, no caso deste é um ofício, o número, né, esse número é anual, então tem aí uma ordem crescente, o ano e a sigla do órgão que expede. Neste exemplo, nós temos Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, isso é obrigatório, sempre do lado esquerdo. A data aqui do lado direito, sempre por extenso, né? Uma frase nominal, onde nós não temos verbo, né? Apenas nomes. Esta parte aqui, a parte de cima, é o destinatário, gente. Que é o destinatário? É a pessoa a qual nós estamos destinando, enviando a nossa correspondência. Também, somente no ofício, a gente vai ter o nome, o cargo e o endereço, tá? Os outros expedientes vão ter algumas diferenças. Mas tá vendo ali, ó, a Sua Excelência, o Senhor, o deputado e o endereço postal. Gente,
Aqui você não está falando com a pessoa, você está dizendo para este documento que essa correspondência está indo para aquela pessoa, ok? Essa informação vai lhe ser útil um pouquinho mais à frente. Aqui é o assunto, nós temos o assunto, que é um resumo aí do que você vai falar, né? Depois nós temos o corpo do texto, tá vendo? Ó, parágrafos numerados, nós temos ali o espaçamento ali, o primeiro parágrafo 2,5, né? Nós temos a margem esquerda 3 centímetros, margem direita 1,5, tudo isso está dentro das recomendações. Depois, ali ó, senhor deputado, o que é isso, gente? É isso que se chama vocativo, é o jeito que eu invoco a pessoa, que eu chamo ela, é como se fosse o oi, tá? Então, nós temos também um padrão específico para chamarmos vocativo. Então, onde vem o vocativo? Depois do assunto e antes do corpo do texto, legal? Depois você tem ali o corpo do texto propriamente dito. Daí você vai virar a página e você vai ver que o texto continua na outra página. Por quê? Porque nós não devemos deixar a assinatura em página isolada, né? Então imagine se você escreve tudo numa página e depois na outra página fica em página isolada. Imagine, né? Aqui no Brasil não daria certo. Então o que nós temos ali? Tá vendo a margem superior? Quando você vira a página, 3,5, não é mais 5. Tá? Isso aqui é o fecho, tá, da correspondência. Ele tem por objetivo arrematar o texto e saudar o destinatário. É como se fosse o tchau. Nós temos hoje só 2 fechos para utilizar, que é o atenciosamente e o respeitosamente, e a gente vai saber quando que a gente vai utilizar. Então, isso é fecho. Tem um espaço para assinatura ali, tá vendo que não tem nenhum risquinho para a pessoa assinar. E ali nós temos nome e cargo. Nome e cargo de quem? De quem está falando, de quem está enviando, o emitente. Então, nome e cargo de quem está falando. Isso chama-se identificação do signatário. O que é signatário? Quem assina. Legal? Essas são as partes essenciais que nós vamos trabalhar agora uma por uma, tá bom? Então, a primeira parte que nós vamos trabalhar dentro disso tudo são os pronomes de tratamento. E é bem interessante porque nós temos algumas questões bem pessoais, algumas peculiaridades com relação ao pronome de tratamento e que vai nos ajudar muito. Então, primeiro, o que é um pronome? Né? Ih, lá vem a professora falar de gramática, né? Então, esse vai ser o único momento que eu vou realmente falar de gramática com vocês, que é com relação à concordância verbal, nominal e pronominal do verbo com os pronomes de tratamento. Legal? Então, para que a gente veja o que é um pronome, nós aprendemos na língua portuguesa que pronome é um termo que nós utilizamos que substitui o nome. Quais são os nomes na língua portuguesa? Substantivo, adjetivo e advérbio. Por que pronome de tratamento? Porque este pronome, ele substitui o substantivo próprio, que é o nome de batismo da pessoa, o nome próprio. Então, lá no corpo do texto, ao invés de nós falarmos o nome da pessoa, nós nos remetemos a ela por um pronome de tratamento, como se fosse um apelido, mas não é. A gente substitui o nome de batismo pelo pronome de tratamento, tá vendo? Então, isso que é pronome. Então, lá, né, no corpo do texto, a gente vai chamar a pessoa disso. E que jeito que a gente usa isso, tá? Então, os pronomes de tratamento são tradição, é tradição, tá? Então, já vi muita questão de prova dizendo que o uso adequado dos pronomes de tratamento se dá pela hierarquia que existe entre quem está falando e quem está sendo enviado. Gente,
Pronome de tratamento é tradição. Já está escrito que eu tenho que chamar presidente da República de Vossa Excelência. E acabou. Legal? E, obviamente, nós temos uma evolução dos pronomes de tratamento. Antigamente, né, nós usávamos vossa mercê. Era um pronome de tratamento chique para tratar pessoas importantes. Vossa mercê evoluiu, foi para vós missê na boca do povo e hoje virou você. Você é um pronome de tratamento, né? Mas é um pronome de tratamento pessoal, tá? Na correspondência oficial, você nunca vai usar o você, porque você transmite intimidade, pessoalidade. Então, na próxima aula, nós vamos tratar com relação à concordância nominal, pronominal e verbal dos pronomes de tratamento e também vamos ver quando que a gente usa Vossa Excelência e Vossa Senhoria e vocês vão ver que é muito fácil, ok? Então, até daqui a pouco na nossa próxima aula.